Como é que ganharia um filme da Netflix? Seria um tiro no pé da indústria? Ou as pazes completas, Ou todo mundo se unindo, né? Tem sempre essas questões que você vê, só baseado nas escolhas, aí, nos ganhadores, dá pra se refletir a respeito. Né? Miguel tava falando de filmes que acertaram a mão, né, no tom político. Entre, sei lá, os meus 5 filmes prediletos, poderia citar aqui Forrest Gump, Sociedade dos Poetas Mortos, o Shawshank, né, Um Sonho de Liberdade. Todos esses têm viés político, até pendendo um pouco para o lado progressista, que não é o meu, mas mesmo assim são obras-primas, justamente por não deixar a coisa tão explícita. Né? Lula, o Filho do Brasil, você não gostou? Então esse tipo de obra aí tá destinada para o fracasso mesmo, porque é um... Esquecimento, né? É um filme que caiu claramente no esquecimento. Exatamente, despontou aí pro fracasso total. Mas enfim, daria para falar que foi um Oscar politizado se houvesse algum espaço para pluralidade de ideias. Eu diria que a premiação da Academia ela é um evento partidarizado, é mais grave, né? O Forlin trouxe aí a noção do progressismo, às vezes a gente fala e fica no ar, né? E dá pra gente fazer um checklist, então você vai ter sempre a valorização de política identitária, né? Então grupos sociais como protagonistas em detrimento do indivíduo, você tem uma visão de mundo baseada nas relações de opressão, e aí tem toda a narrativa de vitimismo, culpa histórica, a polícia como vilã. Nesse âmbito também entra o que você falou, Edgar, das ações afirmativas, também as políticas de gênero, normalização de comportamento libertário é uma coisa que acontece, isso vai do sexo ao uso de entorpecentes, a desconstrução da família como núcleo social, então são outras relações de pertencimento a grupos que são explorados que não a familiar, multiculturalismo, aí pegando o gancho da questão da imigração, né? Isso vem em oposição às identidades nacionais. Então, a imigração como um direito natural e não como um direito de autodeterminação do povo que ocupa aquele território. E, finalmente, a adesão ao politicamente correto, que nada mais é que a cultura de não ofender as pessoas com fatos, né? Então, todos esses valores são associados ao Partido Democrata, que faz oposição ao Trump. O Trump é uma figura política sui generis, mas é muito mais ligado ao Partido Republicano. E é importante falar que lá nos Estados Unidos, esse embate de esquerda e direita, ele é entre liberais e conservadores. Quando a gente ouve o termo liberal, a melhor tradução para ele seria realmente progressista. Vão ser os partidários aí pela legalização do aborto, legalização de drogas e maior intervencionismo estatal, incluindo programas assistencialistas. O que eu acho? A arte cinematográfica, como você bem colocou, a arte de narrar, né, ela está perdendo o protagonismo cada vez mais para a mensagem política, né? E tanto que, pelo que eu vi, né, os filmes biográficos, eles foram a maioria dos indicados, né? Eu acho isso uma pena, porque a ficção, a criatividade e a imaginação, elas perderam muito espaço aí vamos dizer assim, no estado da arte do cinema, e Hollywood está retratando a história de uma maneira enviesada e distorcida a ponto da realidade se tornar ficção. Isso é engraçado, porque a escolha de Green Book vai um pouco na contramão disso, né? Green Book é um filme que, inclusive, é criticado por ativistas negros por trazer como o protagonista salvador e bonzinho da história um carcamano italiano, claramente muito racista, e que vai se transformando através dessa viagem. Que ousadia um homem branco ser herói, né? Pois mas o que eu tô querendo dizer é uma ousadia, só mais do mesmo nesse caso, Caio. Ele tá falando de um enviesamento democrata e, enfim, liberal, e esse filme traz uma outra visão, e por isso foi criticado, e também considerado um filme por muitos de sessão da tarde, um filme que não tem uma batida política, ou uma pegada mais crítica. É um filme que realmente esquenta o coração, porque a transformação humana, eu acho que é sempre válida, afinal, todas as transformações começam através de quem, Edgar? Do indivíduo, né? Se um indivíduo pode ser mudado, eu acho que essa é uma mensagem muito boa, mas as pessoas não curtiram. Mas tem uma coisa também, Green Book é meio que um encontro entre os dois tipos de filme que estavam concorrendo lá em Hollywood. Mas o que acontece é que quando você tem 3 filmes que são tão emblemáticos para comunidades que normalmente não são tão contempladas no Oscar, como Pantera Negra, Roma e o Infiltrado na Clã,
colocar um filme que é meio água com açúcar e é o encontro entre a história do homem branco e do homem negro, parece um pouco uma concessão de Hollywood. A mídia americana também não entendeu muito, embora já fosse um prêmio esperado para Green Book, a mídia americana ainda tinha esperança que fosse uma decisão um pouco mais política nesse sentido, e muitos já estão considerando Green Book como o pior filme a ganhar o Oscar de melhor filme desde Crash, do Paul Haggis, que também é um filme que foi muito criticado quando venceu. Não sei se vocês lembram, era um filme que tinha Sandra Bullock, que era multiplot, também muito Sessão da Tarde. Então, você concorda, Forlin, com o que o Felipe tá falando? Então, eu só acho que é uma pena que a discussão... O Oscar é um Oscar em tese, né? Devia ser uma premiação disposta a premiar os melhores filmes, né? Obras cinematográficas boas. Independentemente da política que eles defendem, né? E, infelizmente, o Oscar acaba fazendo uma escolha totalmente aceitável, que a gente aceita, mas essa questão de politizar o Oscar acaba se colocando um pouco acima do mérito cinematográfico das obras. Vamos focar então nessa parte do entretenimento aí. Vini, Fefito, vocês acharam que nesse ponto aí o Oscar acabou contemplando, né, a partir dessa perspectiva que o Forlin tá contando pra gente, tá dizendo que a primeira missão do cinema, digamos, que é entreter, claro, fazer refletir, mas também oferecer uma obra de entretenimento? Eu acho que o Oscar, sem querer, achou uma solução para poder se tornar um pouco mais dinâmico, poder prender um pouco mais a atenção do telespectador. Eu não sei como que ficou de audiência, mas obviamente que funcionou. Deu certo, né? Tinham falado que há 30 anos atrás, né, sem apresentador, foi uma tragédia, mas dessa vez a coisa aconteceu, a abertura ali com o Queen foi bem legal. A 61ª edição, ela não teve mestre de cerimônias e ela foi tão desastrosa que na época falaram que dificilmente musical, haverá, né, uma 62ª. Discursos mais curtos, né? Mas o Oscar se saiu bem ontem em relação a isso, né? Talvez não fez a mínima falta um apresentador ontem. Não fez falta e os apresentadores também não quiseram entrar muito nessa questão de fazer brincadeiras políticas. Eu acho que isso foi um ganho do Mas eu acho Oscar, que eles não entraram em brincadeiras nos políticas. prêmios mesmo. Cortei, né? Desculpa. Eu acho que eles não entraram também em questões políticas, os apresentadores, porque a premiação em si já era muito política. Pelas pessoas que estavam indicadas, pelos filmes que estavam indicados. Concordo. Eu acho também que quando a gente fala de misturar arte e política, a gente também esquece do principal, né? Arte é política. Arte e política não estão indissociáveis. Ela tá sempre andando junto, de mão dada com política. A arte. Agora tem uma outra questão. A audiência do Oscar tá caindo desde 2014. Apesar de cair, o Oscar ainda é um dos principais eventos da TV americana. Depois do Super Bowl, ele é o evento que mais fatura com publicidade na TV americana. E sem esquecer que o apresentador que faria a condução do Oscar, por conta do imbróglio ali, né? De racismo. Não, era de homofobia. De homofobia. Exatamente. Mas, assim, há no Oscar umas curiosidades muito interessantes, né? Por exemplo, Bohemian Rhapsody, que é um filme com muitos problemas, né? É um filme que teve muitos problemas durante as filmagens e você percebe esses problemas assistindo ao filme, né, enquanto espectador. É um filme que tem, por exemplo, um número maior de Oscars do que o Poderoso Chefão, por exemplo. Uau! Bem observado. E muitas das pessoas que falaram mal desse filme, que não gostaram por vários motivos, eu gostei exatamente por esses mesmos motivos, porque é um filme que, embora eu seja um fã do Queen e possa encontrar ali algumas questões que me desagradem, né, no decorrer do filme todo, eu achei que, entrou na sala, foi puro entretenimento, e eu achei um bom filme, e muita gente não gostou. E agora precisa ver como é que a academia vai levar pra frente esse relacionamento com as plataformas de streaming. Parece que com a Netflix eles conseguiram acomodar com prêmios, etc. Vamos ver como vai ser mais primeiro pra frente. Oscar da Netflix. Aliás, né, Paulinha, um comentário rápido sobre o Netflix. Ou melhor, talvez tenha sido a grande vencedora da noite, porque o Oscar claramente acenou positivamente para essas plataformas de streaming e novas maneiras de exibição, de produção. E segue a busca da academia para entender como ter audiência, premiar as pessoas, reconhecer filmes populares e também filmes mais cabeça. Eu acho que eles ainda estão tentando se encontrar e esse ano as mudanças que eles tentaram não deram certo e encontraram uma saída para diminuir o tempo que eu acho que foi bom. É importante só corrigir para dizer que a Netflix já tinha ganhado o Oscar no ano passado por curta documentário, se eu não me engano, ou curta ficção, porque a Netflix costuma produzir curtas-metragens também. Inclusive, esse ano, inclusive. O curta era sobre menstruação na Índia. Foi um discurso mais feminista, legal, foi esse, inclusive, no Oscar. Miguel